Olá, boa noite. Estamos iniciando mais um episódio das nossas pílulas para a longevidade. Aqui hoje a gente vai falar de uma pílula muito importante para várias coisas. A gente vai saber então, como que algumas estratégias que a gente usa na nossa prática clínica podem ajudar ou, de repente, podem atrapalhar. Então, eu sou Luísa Boeira, eu sou nutricionista e sou coach de emagrecimento também. Trabalho há mais de 30 anos com obesidade e emagrecimento. É um prazer estar aqui apresentando para vocês o quarto episódio das pílulas para a longevidade, porque aqui a gente quer que todos tenham saúde, que atinjam a idade máxima que conseguirem, mas com saúde, com disposição, com vitalidade. Por isso é que eu resolvi fazer essa série de lives, porque apesar de que eu trabalho com emagrecimento, de eu trabalhar com, agora com mulheres a partir dos 40 anos no climatério, menopausa, eu também trabalho para que essas mulheres elas passem além do período da menopausa. O climatério ele vai dos 40 até os 65 anos para algumas mulheres. Então, o que acontece depois? Elas têm que ter saúde, têm que ter longevidade. Então, essa é a minha intenção aqui com essas pílulas. Cada dia que eu faço uma live, eu trato de um assunto como se fosse uma dose homeopática para ajudar vocês a terem uma vida longeva, uma vida saudável, uma vida esbelta, né? Um emagrecimento saudável, com bem-estar, com a espiritualidade em dia, com também a longevidade, que é um dos nossos pilares do nosso tratamento, transformando e dando autoestima para as mulheres. Então, o esbelta significa isso. Olá, tá chegando o pessoal. Então a gente está dando só um tempinho para outras meninas chegarem e a gente dá então o início para esta pílula de hoje. Essa pílula de hoje ela é bastante questionada, né? Porque o meu atendimento ele foca principalmente, na mudança de pensamento e sentimento em relação à alimentação e ao estilo de vida. Mas eu também trabalho, com algumas estratégias, porque eu sou nutricionista, então antes de mais nada, quando eu vejo qual é a necessidade daquela minha cliente, eu vou aplicar uma estratégia para ajudar no emagrecimento, para ajudar ela a desinflamar, desintoxicar. Então, não deixo de ser uma nutricionista, como eu sou, apesar de ser uma nutricionista emocional e comportamental também, uma coach de emagrecimento, eu aplico estratégias. E a live de hoje é uma dessas duas estratégias que eu uso, nos meus tratamentos. Então, vamos iniciar, Eu vou começar falando se é uma pergunta muito assim frequente, se a dieta detox e o jejum intermitente eles ajudam no climatério e no emagrecimento. Então, ao longo da minha explicação aqui, da minha conversa, das pílulas, que eu vou apresentando aqui, a gente vai descobrindo realmente o que tem de verdadeiro, que os estudos comprovam, porque eu trabalho toda pautada nos estudos, tá? Onde a gente sabe que sempre avançam, então sempre mudando. Então, a nutrição, ela é uma ciência dinâmica, Então, o que foi dito ontem pode ser que não seja, hoje uma verdade, e o que é dito hoje talvez amanhã não seja mais. Então, conforme os estudos avançam, a gente vai seguindo também. Por isso que é importante estar atualizada, A nutricionista tem que estar sempre atualizando os seus conhecimentos e sempre a par do que estão estudando. Então, assim, uma dieta, você sabe o que significa detox? Quem aqui já fez detox? Vamos ver aí. A Mariana, pelo jeito, é uma das que vai dizer que já fez, porque ela está fazendo tratamento comigo. Mas, assim, o que seria detox? Hoje até eu brinquei, Eu peguei um suco verde e disse assim, vocês acreditam que tomando um suco verde de manhã, como muitos acreditavam, isso vai ajudar a eliminar as toxinas, vai ajudar o corpo a fazer o detox? Eu instiguei vocês ali para saber se vocês acreditam nisso, porque por um tempo se levou as pessoas a pensarem assim, se receitava o suco verde, que tem vários elementos ali que ajudam realmente, o organismo a fazer o detox, mas será que só ele é suficiente? Será que precisa de algumas outras estratégias? Então, assim, uma dieta detox, o que ela é? Ela vai ajudar o organismo a fazer, então, a remoção de toxinas do seu corpo. Então, essa remoção, ela é diária, o nosso organismo, ele tem, ele está programado para eliminar toxinas, senão nós ficaríamos totalmente inflamados, inchados, e a gente explodiria, se não fosse esse complexo e muito bem feito sistema que a gente tem de remoção de toxinas no nosso organismo, tá? Então, assim, o que a gente acha, assim, como detox? O que vocês acham que seria toxinas, por exemplo?
A gente está exposto diariamente às toxinas que estão na atmosfera, nos produtos que a gente consome, nos produtos que a gente passa, né, cosméticos e também, né, toda a carga de poluição. Então essas toxinas, o organismo ele tem condições de eliminar, porque tem todo o sistema baseado, né, principalmente na eliminação pelo intestino, que é um dos órgãos principais, o fígado e pelos rins. Também a gente elimina pela pele, né, mas os principais são o intestino, rins e fígado. Mas será que eles têm condições de eliminar, assim, metais pesados, por exemplo? Os metais pesados, você sabe o que são? Os metais pesados, eles estão assim por toda parte. Vocês vão ficar bem assim assombradas e saber o quanto de metais pesados e tóxicos a gente coloca, né, sem querer muitas vezes, para dentro do nosso organismo. Então, assim, ó, estamos o tempo todo bombardeando, né, o nosso organismo com essas impurezas. Quais são os metais? O arsênico, que antes tinha até perfume com arsênico, não sei se vocês se lembram, mas na era vitoriana muita gente morreu porque usava assim arsênico, botava os perfumes que era o que dava fixação e morriam, né? O arsênico é um metal muito tóxico. Mas será que era só nos perfumes? Agora eu vou mostrar para vocês que não. Então é o arsênico, o chumbo, o cádmio, mercúrio, o alumínio. Eles estão presentes no nosso dia a dia. Como que eles estão? Então olha o arsênico, produtos industriais, metais, tintas, corantes, cosméticos, ainda colocam, gente, tem que cuidar muito da fórmula. A gente está sempre exposta, né, porque mulher gosta de se arrumar, gosta de passar um creme, mas aí tem que ter muita atenção o que tem na composição daquele creme, daquele produto. No ar atmosférico, poluição industrial, né, porque estão produzindo nas indústrias, eles colocam pelas fumaças e a gente aspira. Águas de fontes contaminadas, vidros, papel de parede, tem arsênico, gente do céu, olha só. Produtos farmacêuticos eles usam. Atividades vulcânicas, a gente não tem, pelo menos isso, né? Queima de carvão e cigarros. Aí o chumbo tem nas tintas de cabelo, né? Isso aí é uma coisa que a mulher precisa cuidar bastante, porque ela tá sempre se intoxicando com produtos com chumbo. Baterias, tinta, cerâmica, corantes, cabos, tubulações de água, que a gente toma água e vem pelas tubulações o chumbo. Então, assim, tem vários cremes dentais com chumbo, latas de alimentos soldadas com solda de chumbo. Então, tem muito chumbo, assim, que a gente inala. Às vezes, até quando vai no posto de gasolina, aquele cheiro, tem chumbo ali. Então, eu, por exemplo, eu sou bem sensível quando eu vou no posto de gasolina. Eu tento me inspirar muito pouco, porque senão eu sinto, assim, eu sinto mal-estar. Eu não gosto daquele cheiro da gasolina, me sinto mal. Tá? Produtos de vinil, de porcelana. A água proveniente, então, desses canos, tem muitas cidades que ainda tem canos antigos com chumbo. Imagina, passar água ali, o metal tóxico, ele vai direto pro líquido, né? Então, a água com chumbo, quanta gente se contaminando. Aí a gente tem o cádmio. O cádmio, ele também é um metal que está no cigarro. Então, ele é liberado quando você coloca o cádmio, por exemplo, fuma, né? As pessoas fumam, jogam fora, né, aquele pedacinho e chove, por exemplo, na rua. Aquilo ali, ele vai fazer com que o cádmio saia para a atmosfera. Se você está perto, você está aspirando cádmio. Ele também tem revestimentos de metais, na fabricação de plásticos, nas tintas. Depois tem, assim, a bateria de níquel, cádmio, né, muito comum hoje em dia. Na poluição industrial, água armazenada em caixas galvanizadas, um perigo, assim, né? Alimentos cultivados em solo contaminado ou então irrigados com água contaminada também. E aí, às vezes, a pessoa está fumando e está largando ali e vai contaminar aquele solo também com a água da chuva, né? O cádmio é um dos metais bem difíceis de tirar. O alumínio, gente, o alumínio está muito presente nas caixinhas de leite longa-vida, que é com alumínio. Todas as caixas essas que são para conservar, elas têm alumínio por dentro. E como eu disse, os metais tóxicos, eles se soltam muito facilmente no líquido. Então imagina o leite, o suco, tudo isso a gente vai ingerindo e esse metal alumínio, ele vai se depositando nas células. Ele se deposita também na célula do cérebro, né, células nervosas, neurônios, e tem estudos que estão ainda não chegaram a uma conclusão, assim, mas muitas hipóteses que pode ser um dos causadores do mal de Alzheimer, o excesso de alumínio, né, no cérebro. Então ele está nas águas, panelas, utensílios de cozinha, desodorante, tem alumínio, né, medicação antiácida, quem toma, né, aqueles antiácidos de botar na água, tem alumínio ali dentro, caixas de leite, né, de sucos eu já falei, as quentinhas, tudo que você usa alumínio, né, a gente usa às vezes para fazer um assado, a gente bota papel alumínio, então isso tudo vai soltando, se for meio líquido é mais fácil de soltar.
As quentinhas têm alumínio, muita gente vive comprando quentinhas para comer, tá sempre se intoxicando com alumínio. Próteses dentárias, né, também. E uma coisa que eu, ao pesquisar, não tinha visto isso, é o queijo parmesão e o queijo fundido. Eles também têm, e a farinha refinada também tem alumínio. Depois a gente tem o mercúrio, que não é só nos termômetros, lembram? Quem lembra aqui que tinha os termômetros, aqueles de botar embaixo do braço, tinha uma bolinha de mercúrio que muitos de nós, né, a gente brincava com isso quando era criança. Imagina o perigo de se intoxicar. A gente ficava cortando, porque o mercúrio é um metal líquido, né, então ele ficava se dividindo e a gente ficava ali com a canetinha brincando e imagina, né, quanta gente não se intoxicou. Ele é assim, ele tá nos fungicidas, nas amálgamas dentárias, ainda quem tem aquela amálgama prateada, ela é feita de mercúrio. Só que aí a gente não sabe, assim, tem alguns dentistas que falam que não vale a pena mexer, porque você vai estar se contaminando mais. Mas hoje se sabe que é preferível tu ter aquela contaminação ali naquele momento que vai tirar a amálgama de mercúrio e trocar por uma branquinha, né? Tu consegue eliminar, né, com alguns procedimentos, né, quelantes que vão tirar aquele mercúrio, tu que fica anos e mais anos com aquele mercúrio dentro da tua boca. Então, tem várias correntes de estudos que dizem que tem que tirar. E outros, assim, não sei se são mais atualizados, que acham que é pior tirar do que deixar ali. Mas tá dentro da boca, gente, no meio líquido. Então, a gente tá... Quem tem, eu tenho ainda, a gente tem vários sintomas, assim, bem ruins. Peixes também pode se contaminar com mercúrio, né? Peixes marinhos ou de água doce, de águas poluídas. Então, peixe é um alimento muito bom, mas vocês têm que cuidar muito da fonte desse peixe. Porque muitas vezes, né, eu moro aqui perto do litoral, mas passo por lagoas e a gente vê o pessoal pescando ali e tem as casinhas que largam os dejetos, né, direto naquele rio, naquela lagoa. Aqui quem vai para o litoral a gente vê muito isso e tem um monte de peixaria ali. Então, será que aquele peixe, ele, né, não vai te contaminar de alguma forma? Se não for por metal, ele vai te contaminar com algumas outras coisas que tem na água poluída. Então, tem que cuidar muito da origem desse peixe. Tá? O níquel é feito nas moedas. Tem aliança de níquel, eu vi esses dias na cidade de Porto Alegre, eu estava passando, aliança de níquel por 90, aliança de noivado, de compromisso, por R$90. A pessoa vai ficar com aquele níquel ali, quanto tempo, né? E aí, se contaminando. O níquel tá nas velas dos automóveis, resistências e nas baterias. Então, tudo isso, né? Tem joias, bijuterias também que eles pegam o níquel e eles dão banho de ouro. A gente está sempre usando coisas que podem estar nos contaminando. Então, assim, ó, uma das coisas que tem o níquel na liga do aço inox em panelas. A panela de inox eles usam para dar liga o níquel. E evitar, então, na panela de inox, porque a panela de alumínio também ela vai soltar o alumínio, mas a de inox tem o níquel, que se você cozinhar alimentos ácidos ou cítricos, ela vai soltar mais aquilo e vai te contaminar mais ainda. Tá, e aí temos uma coisa que ainda para muitos talvez seja novidade, para outros não, que é o bisfenol A. O que é o bisfenol A? É um composto para fazer plástico. E se descobriu ao longo dos anos que ele é um disruptor endócrino, ele causa uma série de problemas no sistema endócrino da pessoa, tá? E ele está muito presente nos plásticos, ele para fazer plástico de policarbonato e resinas epóxi, então ele está em recipientes, Tupperwares, tudo, brinquedos, né? Ele tá assim por toda parte, o plástico tomou conta, né, das nossas vidas. E aí você vai, às vezes leva até o micro-ondas, aquilo aquece. Se ele tem o bisfenol A naquele plástico, ele vai te contaminar. Aí o que pode acontecer, né? Quando contamina o alimento e você põe a boca? A diminuição da produção de espermatozoide, tá? Já foi comprovado isso aí em várias pesquisas. Desenvolvimento de cistos nos ovários, no caso de mulheres grávidas, tá? Vai ter até malformação de embrião. Então, alterações nos movimentos do intestino, tudo isso, o bisfenol A, ele vai ocasionar. Ele tá em alguns brinquedos de plástico, antes tinha nas mamadeiras das crianças, gente, olha o perigo. E como é que a gente sabe, então, o que tem? Se vocês forem olhar nessas embalagens, né, que são para alimentos, embaixo tem aquele símbolo da reciclagem. E aí tem um número ali, tem umas embalagens que são muito vagabundinhas que não dá pra ver o que é. Mas tem o número 7, o 7 ele significa que tem bisfenol A. Hoje em dia já estão fazendo, né, a indústria sabendo que a gente começou a ficar de olho e alertar as pessoas, eles já botam livre de BPA, que é de bisfenol A. Então eles colocam isso, ou então, né, o símbolo 5 ele tá livre, mas geralmente eles já botam, né, que é 100 ou BPA free, para que as pessoas possam, então, comprar, né, sem medo. Mas mesmo assim, não se deve
aquecer principalmente em micro-ondas alimentos em embalagens plásticas. E o ideal, assim, o plástico, né, que não seja reciclado. Por exemplo, um plástico de um pote de sorvete. Quem nunca foi ali pegar no freezer e olhar é feijão congelado, né? Acontece muito nas casas. Então, dependendo, né, tem várias pessoas já dizendo, isso eu não posso dizer que eu não comprovo, mas que aquela embalagem ela foi feita para o sorvete, então ela tem toda uma proteção para o gelado e não para o quente. Geralmente as pessoas botam feijão meio morninho, deixa esfriar ali para depois botar no freezer. Então, o que acontece? Ela vai estar se contaminando de alguma maneira, que aquilo ali vai soltar alguns resíduos que eram de proteção para fazer para comportar o sorvete e não outro alimento. Então, assim, o ideal é que seja recipientes de vidro, né? Que o vidro, né, ainda não tem tantas, apesar de ser feito também, assim, mas ele não solta nenhum tipo de resíduo. Então, o melhor, né, seria que fosse de vidro. Agora, imagina uma embalagem plástica que já está toda ruidinha, amassada, que muitas vezes a pessoa fica com pena de botar fora. Aquilo ali é um veneno também. E aí, depois de todo esse... eu fiz esse terrorismo com vocês, né? Como saber que sinais e sintomas a pessoa apresenta que ela está intoxicada? A Carol diz que faz isso direto. Quem não faz, Carol? Muitas pessoas fazem sem saber, né? Não tem um alerta. Então, assim, o que pode indicar que você está com um processo de intoxicação? Um sintoma, né? Formigamento, dificuldade de digestão, a pessoa come, fica rotando, parece que aquela coisa não desce, fica parada no estômago. Ela tem um mal-estar, às vezes acha assim, foi algo que eu comi, mas ela está intoxicada de alguma maneira. Né? Dor de cabeça, tontura, perda de memória, né? O excesso de alumínio ele vai causando isso, perda de memória. E como eu mostrei ali, o alumínio está presente em nossas vidas em uma série de produtos. Né? Inclusive a gente usa papel alumínio, usa várias coisas, né? Desodorante, coisas que a gente não sabe que isso pode causar. Outra coisa é náusea, né? A pessoa fica com náusea, a intoxicação por mercúrio dá uma dor terrível, né? No estômago, e náuseas. Dor crônica, aquela dor que não passa, você tá sempre com dor, você tá sempre se sentindo, né? Aquela pessoa que tudo dói. Então, a dificuldade de emagrecer também indica que você tá com alguma intoxicação. Às vezes, a intoxicação pode vir do ambiente externo, como a gente mostrou aqui, mas também pode ser uma intoxicação vinda através de alimentos que você está consumindo. Isso pode te intoxicar também, né? E também dá gosto metálico da boca. Então você sente assim, sabe, quando é principalmente mercúrio, outros metais, eles te dão um gosto metálico. Então é um dos indícios, né? E a perda de massa muscular. A pessoa começa a definhar, começa a ter um processo de sarcopenia, que a gente chama, que ela começa a ficar com a musculatura mais flácida, vai perdendo tônus muscular. Então esses são alguns dos sintomas, né, que a pessoa está intoxicada de alguma maneira. E quem não pode, então, né, no caso, assim, o que seria, né, o nosso tema é a dieta detox. Tem pessoas que não podem fazer detox, né, pessoa grávida, gestantes, nutrizes não pode, crianças e adolescentes não podem, pessoas que têm algum problema de saúde crônico também não devem fazer, né, porque se está em tratamento de saúde como câncer, por exemplo, ou em um período de reabilitação por algum motivo, ela não pode fazer um detox agora. Né? Tem que sempre procurar um médico e ver. Nunca fazer nada sem orientação médica ou do nutricionista. Sempre tem que fazer uma avaliação. Também não é indicado, então, né, nem para gestante nem para lactante. E quais alimentos que devemos, então, falar? Falamos da intoxicação do ambiente externo, né? E agora, tem alimentos que a gente ingere e vão nos causar o acúmulo de toxinas. Quais seriam esses alimentos, então? Né? Que deve ser evitado para ajudar o organismo a se desintoxicar, a fazer esse processo de limpeza. A gente tem, então, todos os alimentos que vão causar inflamação, né, no nosso corpo. Quais são eles? Alimentos industrializados, eu sempre friso, né, que para você ter saúde, para você emagrecer, para você ter qualquer bem-estar assim do seu corpo, você tem que estar sempre lendo aqueles rótulos, porque quanto mais ingredientes tiver, quanto mais siglas que você não entende estão ali presentes no rótulo, mais industrializado ele é, mais processado ele é e mais vai fazer com que você se intoxique. Então imagina o teor assim de um alimento super ultra processado lá, né? Tipo, vamos dar um exemplo, pegar uma batatinha frita, dessas pré-fritas, muito prático, muito bom, gostosinha, né? Compra um pacote, olha lá atrás o que tem, né? Gordura hidrogenada, que é um perigo, né? Para todo o sistema cardiovascular. Aí tem sódio em excesso. Aí tem, né, acho que a batata é o que menos tem, de tanta coisa que eles botam. Eles dão um banho, né, dão uma fritada, depois eles, pode ver, tem uma coisa grossa assim, que é tipo uma gordura mesmo,
para facilitar, né, que aí faz todo o processo de congelamento, depois bota ali para fritar novamente. Então, uma pizza, por exemplo, vocês olhem atrás o que tem. Tem que sempre olhar os rótulos e tentar entender que quanto mais, você pode até não saber o que significa aquilo, mas se tem umas siglas e se tem um monte de nutrientes, de ingredientes ali, veja o que tem primeiro. O primeiro ingrediente é o que mais deve estar presente naquele alimento, naquele produto alimentício. Então, o que está ali primeiro? O que está em segundo? Então, tem que aprender a começar a olhar o que está escrito nesses alimentos antes de adquirir e levar para casa, porque são verdadeiras toxinas, você está levando num pacotinho, numa caixa. Então não façam isso. Leiam os rótulos e se vocês desconfiarem, alguma coisa assim, para que levar, né? Para que intoxicar o pessoal que você ama, sua família, você mesmo? Então não tem porquê. Né? Faz uma batatinha em casa, faz uma batata assada, fica tão boa quanto a batatinha frita, ou faça até a batata frita, mas faça ela um corte lá mais rústico, ou faça ela chips, não interessa, faça ela para que não precise estar comprando essas coisas muito industrializadas. Os carboidratos refinados, né, causam inflamação, todas as farinhas provenientes do trigo, ou não, né? Quanto mais farináceo, assim, quanto mais foi moído, não é legal. Mas tem algumas farinhas que você pode substituir, mas a do trigo, ela realmente, o trigo ele vai causar inflamação. Ele provoca uma série de inflamação no corpo proveniente do quê? Do glúten. Tá? Tem glúten na cevada, no centeio e na aveia também. Tem aveia sem glúten, porque a aveia, na verdade, na composição, ela não tem glúten. Ela pega o glúten quando no manejo eles plantam o trigo, colhem e depois plantam a aveia. Então ela vai assimilar aquele glúten, vai passar para a aveia e ela vai se tornar com glúten. Mas aí já estão plantando aveia separado. E aí ela custa muito mais caro, né? Que é uma coisa que não deveria ser, porque está plantando. Vai plantar igual, né? Seja depois que colheu o trigo, ou seja separado. Mas como, né, a gente fala que o glúten ele causa uma série de transtornos, nutricionistas estão indicando que não tenha tanto glúten na dieta, aí a indústria já começa a se aproveitar e bota aquilo como se fosse um valor agregado. Na verdade não é, né? É apenas uma aveia que foi plantada de uma maneira afastada, né? Porque o glúten, quem é celíaco, ele não pode ter a farinha de trigo no mesmo local que ele mora ou que ele está. Ele não pode, vem pelo ar. Então, por isso que quem faz os produtos sem glúten, e aí é diferente de plantar. Só um momentinho. E é diferente de plantar, né? Porque plantar, vai plantar em qualquer, né? Vai plantar ou depois do trigo, ou vai plantar separado. Mas aí depois você produzir, né, aquela aveia para empacotar e botar no mercado, é um processo semelhante. Também não era para ser tão caro, né? Apenas ela não tem glúten. Mas fazer o que, né? A indústria faz isso. Vamos ver. O glúten, então, nas massas, biscoitos, pães, inclusive os integrais. O pão integral, se vocês olharem atrás nos ingredientes, a primeira coisa que vai aparecer como ingrediente é a farinha de trigo integral. Ok. Aí depois vocês vão ver o segundo ingrediente que mais está ali, é o glúten. Por quê? O glúten ele dá elasticidade à massa, ele faz ela ficar fofinha. Então, o pão integral, que se a gente fosse fazer com uma farinha de trigo moída, né, no moinho, e fizesse ele com fermento, toda aquela, né, de deixar a farinha ali e sovar, ia ficar uma pedra. Vocês lembram como é que eram os pães antigos? Não ficava fofinho como é hoje que a indústria faz. Então, o pão que tem hoje industrializado tem 400 vezes mais glúten do que o pão integral de antigamente. Então, é preferível, se for comer um pão, muitas vezes comer um pão francês. Leite e derivados do leite também causam inflamação. Açúcar e adoçante artificial, né? Adoçante artificial é um veneno para microbiota intestinal, também não é legal. O açúcar não precisa dizer, né? Que o excesso de açúcar ele vai causar também uma desbiose intestinal, ele vai inflamar suas células, então também não deve ser consumido em excesso, né? Se tiver que consumir alguma coisa, é pouquinho. O ideal é não comer esse açúcar. Os produtos light diet, pelo mesmo motivo dos produtos industrializados. Se você for olhar atrás, os produtos light diet, eles têm um monte de coisa que a gente nem entende muitas vezes, siglas. Então, não. A carne vermelha também, ela vai causar inflamação, né? E a bebida alcoólica. Então, são alimentos que vão produzir uma inflamação no organismo. Essa inflamação, ela causa sobrepeso, obesidade, não deixa a pessoa emagrecer. A mulher no climatério também vai ter problemas provenientes desta inflamação das células de gordura, né? Que não vai conseguir emagrecer. E uma série de outros problemas que vão estar ali mexendo com o metabolismo dela, que já está alterado pela queda dos hormônios. Então, esses alimentos, eles devem ser, sim, afastados da alimentação da mulher que está no climatério, para que ela não tenha os sintomas ruins que a gente sabe que acontece, das dores, dos fogachos, da depressão, da ansiedade, né, da barriga de pochete.
e outras coisas que a mulher reclama muito. É por excesso de alimentos que causam esta inflamação das células, tá? E quais são os alimentos que potencializam então o detox? Será que é só os que vão no suco verde? O que eu posso botar mais na minha alimentação, né, que pode potencializar e ajudar meu organismo a expelir essas toxinas que eu estou diariamente exposta? Então a gente tem todos os vegetais verdes escuros, brócolis, né, a couve, rúcula, agrião, todos os folhosos verdes escuros eles vão ajudar, mas principalmente esses que têm mais enxofre. Couve-flor, brócolis, repolho são muito bons para fazer um detox. A cúrcuma é assim, é excelente anti-inflamatório e ajuda muito no processo do detox do organismo, tá? O gengibre, além de ele é antisséptico, ele ajuda a aumentar também, né, muitas vezes a tua temperatura corporal, o termogênico, mas ele ajuda também no detox. Só assim, as mulheres que têm muito fogacho, esses alimentos que aumentam a termogênese, não indico usar, né? Quem tem a pressão alta também, mas se for uma lasquinha, uma coisinha assim, não vai alterar, gente, a pressão. Isso aí já virou assim mito, não pode comer o gengibre. Claro, vai comer uma raiz inteira, mas uma lasquinha ali para dar uma ativada, né? Quem não tem muito fogacho, tranquilo. Couve-flor, já falei, agrião, couve, coentro também, que é coentro, salsinha, esses temperos, o alho, a cebola são ótimos detox. Aí vem as algas clorela, a espirulina, são microalgas que ajudam a quelar, ou seja, elas pegam e se acoplam na toxina dos metais tóxicos mesmo, cádmio, mercúrio, chumbo, níquel, e elas vão ali, elas se grudam e aí elas conseguem eliminar, né, pelas fezes aquele metal junto, né? Então a clorela e a espirulina tem, né, já para vender em cápsulas e dá para fazer shot também, né? Dá para comprar ela em pozinho. A clorela é a alga verde, a espirulina é a alga azul, são ótimas. Tem as macroalgas também, que dá para usar, mas elas têm um saborzinho meio forte, então tem já temperos à base de macroalgas que também ajudam nesse detox do organismo, que são excelentes, né? Porque tem iodo que a gente precisa para regular a tireoide. Eles têm outros nutrientes, a clorela, por exemplo, ela tem 10, 15 vezes mais ferro que o espinafre. Elas são nutrientes, são as microalgas, tanto as macro como as micro são consideradas super alimentos, né? Os astronautas levavam cápsulas de clorela, os astronautas da NASA talvez levem ainda, porque ali ela tem de uma forma orgânica, não é uma vitamina, um polivitamínico feito em laboratório, mas vem da própria alga, todos os nutrientes, né? Ela é super nutritiva. Então, vitaminas do complexo B, vitamina A, D, E, K, tudo junto. Vitamina C, né? E a clorofila, porque ela é verde, então ela simula a hemoglobina no sangue. Então, você toma a clorela para limpar toxinas, sai pela pele, ela ajuda a te alimentar, porque ela é rica em nutrientes. Então, ajuda em tudo, é muito bom então vocês incluírem essas microalgas e também as macroalgas, kombu e outras que têm um saborzinho mais acentuado, né, para fazer, ferver e comer, mas já tem temperos à base dessas macroalgas. A outra dá para ser em cápsulas ou usada no shot. O orégano, aí tem maçã, rabanete, salsa, cebolinha, as punks, né, que eu já tinha falado no outro episódio, que são as plantas alimentícias não convencionais, são aquelas que às vezes estão no pátio ali, você nem sabe, acha que é uma erva daninha, na verdade é um super alimento. A gente tem a Ora Pronobis, que é para quem é vegetariano ou vegano, ela tem muita proteína naquela folha e é uma planta que dá assim, ela na seca, ela se espalha e ela tem um sabor tão gostoso. Hoje quando eu mostrei para você os meus suco verde tinha Ora Pronobis, então chama de bife para o pobre, uma coisa assim, né? Porque ela substitui realmente a carne em proteína. Claro, tem que comer, né, bastante para dar aquele teor que teria um bife, mas ela é uma maneira do vegano e vegetariano terem uma proteína, né, vegetal. Aí a gente tem também a beldroega que dá nos quintais, a gente acha que é inso, azedinha, caruru, várias plantas que não são convencionais que a gente pode usar para fazer o detox. Uma porque elas vêm, né, sem a gente precisar cultivar, muitas vezes, elas vêm naturalmente, não tem muito manejo, não tem agrotóxico, né, e elas são super nutritivas e ajudam nesse detox. A gente tem o abacate, que é uma fruta muito boa, o espinafre, a alcachofra, muito boa para vesícula, para problemas de eliminar gorduras, né? A alcachofra é muito boa para emagrecimento também. Aspargos, o própolis verde, que a gente bota no shot, eu sempre indico, né? A alface roxa, o nabo, a semente de mostarda, brotos de brócolis, que também são bons. Todos os brotos são muito bons, né? Broto de alfafa, de brócolis, próprio broto de feijão, eles são assim considerados
vivos, né? Porque você pega uma sementinha, você bota, por exemplo, o feijão, né, num algodãozinho, aquela experiência que a gente fazia, aí brota. Então aquilo ali é uma planta viva, o broto. Ele contém muitos nutrientes que não foram, né? Eles estão ali prontos para ser consumidos de uma forma muito concentrada. Então todos os brotos, se vocês conseguirem colocar, também ajuda a eliminar toxinas. O matcha, que é um tipo de chá, né, que vocês podem usar. O aipo, que é o mesmo salsão. E o chá verde, né? Esses são alguns alimentos que ajudam bastante no processo do corpo eliminar as toxinas. E aí a gente pergunta agora, indo para o próximo assunto, né? Que muito me perguntam, se vocês já fizeram jejum intermitente, como é que foi? Você sabe como é que faz o jejum intermitente? Porque tem muita coisa na internet, né? Às vezes a pessoa faz por conta e faz errado. Porque o jejum intermitente, ele tem que ter uma certa orientação. Muitas vezes a pessoa faz aquele jejum, ela até confunde, né? Porque uma coisa eu preciso dizer para vocês. Pular a refeição, tipo, eu não vou hoje almoçar e depois eu vou comer alguma coisa, ou não deu tempo de almoçar, não é jejum intermitente, tá? O jejum intermitente, ele é uma estratégia onde a gente sabe, né, quantas horas vai ficar em jejum. Ele é intermitente porque ele tem, né, ele começa no horário, vai terminar no outro, não vai ser para sempre. E aí, o que eu vou comer quando eu abrir a janela de alimentação? Então tem que saber. E aí a gente tem jejuns de vários tipos, né? O que eu mais recomendo, né, para as minhas clientes é sempre iniciar, se ela nunca fez, que inicie com 12 horas de jejum, que todo mundo consegue, até o paciente diabético para fazer os exames de sangue fica 12 horas de jejum, quando tem principalmente que verificar o quanto que tá os lipídios no sangue, é no mínimo 12 horas para dar um resultado melhor. Então, 12 horas ninguém morre. Eu começo com 12, depois faz 14 horas em jejum e depois 16. Não precisa mais que 16 horas em jejum. E aí, como é que a gente otimiza isso para não ficar sofrendo, né, no início? Faz a última refeição às 8 da noite e aí vai dormir. Pode tomar água antes de dormir, um chazinho sem açúcar. De manhã, acorda, pode tomar um café sem açúcar, um chá sem açúcar, água à vontade. No sul aqui toma um chimarrão também, não vai interferir. E aí vai abrir a janela de alimentação meio-dia. Ela ficou 16 horas, desde as 8 da noite até o meio-dia sem se alimentar. Só tomando líquidos que não vão interromper o jejum. Porque no emagrecimento, o jejum, qual é o objetivo? É dar um descanso para o corpo, né? Para ele fazer todo o detox natural, de não ter que estar digerindo nada. E a gente ainda acrescenta, então, um chazinho que vai melhorar a digestão daquele alimento da última vez que você comeu às 8 horas. E aí você vai dar chance para as células se renovarem, promover uma autofagia, que a gente chama, né? Aí as células de gordura vão ser obrigadas a se transformarem ali, algumas células, alguma gordura que está no corpo também vai ser quebrado, né? Para se transformar em algo, em vez de ser a glicose que vai fornecer energia, vai vir das gorduras do seu corpo. Então a gente chama de autofagia porque vai se aproveitar das gorduras do corpo para ter energia para a atividade quando você acordar. Então esse de 16 horas ele não é difícil de fazer, né? A pessoa muitas vezes chegava para mim e dizia, eu não gosto de tomar café, eu fico com náusea, eu não gosto de levantar e comer alguma coisa. Então faz o jejum intermitente, vai estar te ajudando, já é uma coisa que tu não faz, então não precisa comer, né? Então eu dizia, vamos fazer um jejum. Mas se a pessoa nunca fez, ela quer começar, começa com 12 horas, passa para 14 e depois 16 horas de jejum. Mas o importante é que quando ela quebrar o jejum, que vai ser a primeira refeição, essa refeição ela não precisa ser pouco calórica, mas ela tem que ter um controle das coisas que vai comer, né? Senão não vai adiantar, para o emagrecimento não vai adiantar. Se se encher de toxinas de novo, vai inflamar tudo de novo. Então o que tem que comer? Aqueles alimentos que vão potencializar o detox, né? Então alimentos à base de plantas, né? Carnes magras ou carnes brancas, né? Ovos com proteína, comer uma proteína, vegetais, todos aqueles que a gente listou ali. E aí ela vai comer alguma coisa de tarde, se sente alguma fome, depois das 8. Aí no dia seguinte, se quiser, repete, né? O ideal é assim que a pessoa faça um ciclo, né, de uma semana para poder desintoxicar. E a gente vai variando, né, o jejum de 12, de 14, 16, para a pessoa ir eliminando então essas toxinas com os alimentos potencializadores e evitando aqueles que vão promover a inflamação. Então tem que ter todo esse cuidado, tá? Então, assim, eu sempre recomendo esse de 16 para quem já está acostumado. Quem nunca fez, começa com 12, depois passa para 14. Mas nunca sozinho, gente. É bom sempre ter um profissional para orientar, tá? Então, assim, outra coisa muito importante do jejum
é que se você fizer o jejum intermitente de 14, 16 horas, principalmente às 16 horas, vai estar propiciando algo que também foi descoberto há pouco tempo, que é a crononutrição, ou seja, a aplicação, né, nutricional da cronobiologia. O que é a cronobiologia? A cronobiologia nada mais é do que tudo que a gente, é o estudo dos ciclos circadianos da gente. Porque a gente é um ser movido, né, principalmente luz, escuridão, né, a gente, pela alimentação, então tudo vai pontuando, o calor, né, o frio, isso tudo ele vai influenciar o nosso corpo. Então, assim, as percepções do nosso corpo, se a gente fosse fazer pelo certo, né, como era antigamente, anoitecia, a gente já ia obedecer o quê? Dava sono, vai deitar. Quando o dia clareasse, a gente já despertava, como são os animais. Né? Só que a vida moderna fez com que a gente ficasse, não desse bola para esses sinais, esses ciclos, né, que a gente tem que ter. A escuridão vai baixar, né, a melatonina vai aumentar, que é o hormônio do sono, o hormônio do crescimento também vai aumentar, principalmente a partir das 10 horas, tem que dormir. Mas, né, aí quando vai aquele pico, né, de melatonina, de hormônio do crescimento até umas 2 da manhã, depois vai decrescendo. Então, lá pelas 5 da manhã, já vem outro hormônio para te despertar, que é a dopamina. A dopamina é o hormônio que faz você pensar, estiver triste, deprimida, vai logo fazer você agir, porque é um hormônio, é um neurotransmissor da ação, para comer alguma coisa para se acalmar. Mas ao mesmo tempo também é um hormônio, é um neurotransmissor que te ajuda a levantar. Então, quando você fica acordado até umas 5 horas, está indo contra a tua cronobiologia. Tu está indo contra todo o teu relógio biológico, né? Teus ciclos circadianos. Tu vai dormir contrariado, porque quando tu vai deitar mesmo, lá para umas 5 horas da manhã, já está na hora, a tua dopamina está alta, e a tua melatonina e o hormônio do crescimento estão baixos. E aí você está indo contra. Então, pessoas que trabalham à noite sentem muito isso. E elas engordam, porque o hormônio do crescimento, que ele junto com a melatonina às 10 horas está super aumentado, ele no adulto, na criança ele ajuda a crescer, é o hormônio do crescimento, mas no adulto ele ajuda a manter o peso. Então, por isso que muitas pessoas que começam a trabalhar à noite, elas engordam, porque elas estão indo contra o relógio biológico delas. Vocês entendem isso? Então, assim, ó, durante o dia, todo o ciclo circadiano percebe-se a luz, né? E se está quente, se está no momento de se alimentar, ou estocar energia. Já durante a noite, percebe-se que está escuro, que é a hora de dormir, né? Para regenerar as células e os tecidos. Com isso, o que acontece? Há o gasto de energia, né? Você vai dormir, você vai usar a energia armazenada ao longo do dia. Você se alimentou durante o dia, vai dormir, para se manter vivo, você precisa de energia, precisa de calorias para manter o coração, o pulmão, teus intestinos, o fígado fazer detox, que é de noite que ele começa, a partir das 2 horas. Todo aquele processo, né, que você está descansando, mas seu organismo ele está ali, a milhão. E ele precisa do quê? De energia, de calorias. Então, se esse ciclo, né, essa crononutrição for adequada, como por exemplo no jejum intermitente, você faz isso. Comeu às 8 horas, em seguida vai dormir, antes das 10, né? Já desliga as telas, tudo vai dormir. Aí você vai estar propiciando que seu organismo faça os detox, né? Tanto o fígado quanto o intestino, né? E você vai obedecendo o seu relógio biológico. Vai acordar, aí se quiser, né? Não estiver fazendo jejum intermitente, você toma alguma coisa, senão você vai tomar um chazinho, um cafezinho, uma água e vai ficar até o meio-dia. Então, isso está de acordo com a cronobiologia. Né? O jejum intermitente, então, ele vem ajudar esse processo da pessoa conseguir seguir o seu relógio biológico, o seu ciclo circadiano. Vocês entendem como é importante, então, fazer o jejum? E os principais benefícios, além desse do ciclo circadiano, da cronobiologia, são, né, principalmente, regular os níveis de colesterol e triglicerídeos. Fazendo jejum, você consegue isso. Porque quando você quebra o jejum, você não vai usar uma alimentação muito gordurosa, nem que tenha muito açúcar. Você vai comer alimentos daqueles que vão potencializar, né, o detox. Então, se você usar os alimentos certos, você vai propiciar que aquelas células de gordura, do colesterol, triglicerídeos, sejam quebradas e transformadas em energia, porque não tem, né, alimento naquele momento ali. Você está naquelas 16 horas de jejum, o organismo ele vai se valer do que? Da gordura para transformar em energia, para poder manter você vivo durante o sono e outro dia de manhã, principalmente quando se levantar para fazer as suas atividades normais, tá?
ele vai aumentar o metabolismo, ao contrário do que a gente pensava antes, que se não tomasse um café da manhã, por exemplo, ia baixar. Mas vários estudos provam que não, ele aumenta o metabolismo, tá? Isso acontece se você diminuir o metabolismo, se fizer um jejum de 2 dias. Isso não é necessário fazer. Se você fizer isso de 48 horas, realmente, o organismo ele tem todo um mecanismo contra a fome, que não, se a gente pode ver, quem tá muitas vezes soterrado, né, que a gente ouve, a pessoa sobrevive lá uma semana, por quê? Porque ela tem as reservas, então o metabolismo ele vai baixar para se adequar à falta do alimento. Então, a partir de 48 horas ele já vai começar a baixar bastante o metabolismo, mas se você fizer um jejum de 16 horas, isso não vai acontecer, tá? Fica bem tranquilo que não vai acontecer isso. Então, vai obrigar o organismo, isso sim, vai obrigar ele a consumir as células de gordura do corpo, para poder tirar a energia. Em vez de estar tirando os carboidratos, outras coisas que você comeu, não vai ter aquele alimento e vai se usar das gorduras. Isso é muito bom. E vai aumentar o metabolismo, né? Você vai estar aumentando. Ele vai te prevenir de pressão alta, também quem tem pressão alta, tá? Ele diminui os níveis de gordura ruim, que é o LDL, e aumenta o HDL, que são o colesterol bom, né, que a gente chama bom colesterol, facilitando então a circulação do sangue, porque se você baixa, né, aquela gordura do LDL que adere, né, nos vasos, o que acontece? Você vai estar propiciando que o calibre do vaso fique aberto para o fluxo sanguíneo passar. E com isso não vai haver a pressão alta, porque a pressão alta ela vem disso também, né, da má circulação do sangue por excesso de gordura, né, naquele sangue gorduroso. Então, ela vai prevenir a pressão alta também. Prevenir o diabetes. Por quê? Então, isso aqui é muito importante também no emagrecimento. Porque se você consome menos carboidratos, né? Você vai consumir os carboidratos que deveria, né? Normalmente, na janela de alimentação. Você vai comer os carboidratos mais complexos, com fibras, né? Carboidratos que realmente eles vão demorar mais para se transformar em glicose, né? Então, assim, ó... comendo menos carboidratos que se transformam rápido, você está prevenindo a diabetes, porque seu pâncreas não vai estar toda hora sendo requerido para colocar a insulina para tirar aquela glicose do sangue. Então, a insulina ela é um hormônio anabolizante, porque se ela tira a glicose que está no sangue, toda vez que entra uma glicose rápida, o que vai acontecer? Aquela glicose, ela vai ter que ir para algum lugar, ou vai para uma célula cerebral, ou vai para uma célula de gordura, ou vai para o fígado como triglicerídeos. Então, toda hora que o seu pâncreas enviar a insulina para tirar essa glicose, e ela vai se transformar em gordura, está formando gordura no corpo. Então, se você não consumir um excesso de carboidrato simples, isso vai ajudar demais a prevenir o diabetes, porque quanto mais carboidrato simples você comer, mais insulina vai ser enviada para tirar. E o pâncreas, muitas vezes, ele fica exaurido. Pessoas que comem muito carboidrato simples, muito doce, são sérias candidatas a desenvolver o diabetes tipo 2. Mesmo que na família não tenha, porque ela vai ser por exaustão do órgão do pâncreas, né, que fabrica a insulina e manda ela tirar a glicose circulante. Então, previne o diabetes, tá? Ajuda a emagrecer. Então, assim, diminui os níveis dos hormônios, principalmente a insulina, como eu já falei, né, para estimular o organismo a usar as reservas de gordura do corpo, do açúcar e as células. Tudo que tiver em reserva, ele vai tirar para transformar em energia. Então, contribui diretamente para o emagrecimento. E também, ali a Ju falou, né, então para a menopausa é bom fazer para acelerar o metabolismo. Com certeza, com certeza. O jejum, ele é muito indicado. Vários estudos estão comprovando que a mulher no climatério, ela deveria fazer jejum. Daí tem vários tipos que são indicados, né? Pegar ali a fórmula e ficar sem comer. Tem todo um cuidado, assim, para que aquilo reverta, né, numa melhora dos sintomas. Previne a flacidez, tá? Porque ele promove o aumento do hormônio do crescimento, o jejum. E o hormônio do crescimento, ele ajuda o adulto a emagrecer, como eu tinha falado antes. Com isso, além do hormônio facilitar a queima de gordura, ajuda a aumentar a massa muscular, prevenindo a flacidez. Olha que legal. A gente, né, nunca pensou que podia dar prevenir a flacidez e aumentar o tônus, mas ele ajuda bastante. Ajuda a desintoxicar o organismo, então tudo aquilo que eu falei sobre as toxinas acumuladas, né, tanto as que vêm do meio externo, quanto o que a gente coloca para dentro do corpo através de alimentos, produtos alimentícios, o jejum vai ajudar a tirar, porque você vai ficar, por exemplo, 16 horas sem comer, vai beber bastante água, porque nesse período é bom tomar água e alguns chás que vão potencializar, vai evitar alimentos gordurosos, ricos em carboidratos. Isso vai diminuir o açúcar no sangue, né? E a gordura no organismo, porque aí você vai
tá limpando, vai permitindo que os órgãos, o fígado vai funcionar de noite normalmente, porque o que acontece? Você come muito tarde, por exemplo, vai fazer a última refeição lá pelas 11 da noite. Então o processo digestório começa. Você vai deitar. Você está deitada ali 2 horas, o fígado tem que fazer o detox. É uma coisa assim que faz parte, né? A medicina chinesa ensina que o fígado tem horário 2 horas da manhã fazer o detox natural. Ele é uma usina, ele transforma. Aí tem aquele monte de alimento ainda que está ali no estômago, vai para o intestino, depois vai, né, para a circulação, passa pelo fígado, tudo aquilo. Então, dificulta muito o processo. Então, se você fica, pelo menos ali, comeu a última vez às 8 horas, você já está facilitando o processo de limpeza do fígado, né, do detox do fígado. E aí vai outra coisa importantíssima, equilibrar a flora intestinal, a microbiota intestinal. A gente é 90% fungos, bactérias e vírus e apenas 10% do nosso DNA é humano. Então, dito isso, o que a gente tem que fazer? Conviver bem com as nossas bactérias boas, principalmente as que estão no nosso intestino. Porque o intestino e o cérebro, eles têm uma via de mão dupla, né, através de um nervo chamado nervo vago, que é responsável por emoções, por várias outras funções importantíssimas que nos mantêm em equilíbrio. Mas principalmente o emocional, né, da pessoa, ele está intimamente ligado com uma saúde intestinal bem equilibrada. Então, para isso, você tem que ajudar através de um detox, né? Porque muitas coisas a gente elimina pelos intestinos e muitas vezes isso fica trancado e fica circulando no sangue. Aquelas fezes que você está ali e não consegue eliminar, elas vão ficar circulantes, né? E aquilo ali vai atrair que anticorpos para tirar. Então, a importância de ter uma microbiota saudável, em primeiro lugar, né? Com mais bactérias boas do que ruins, para não ter a disbiose intestinal, que a gente chama, que é aí onde acontece uma série de doenças. E também a importância de você comer os alimentos corretos que vão alimentar essa microbiota, né? E aí o jejum ele vai ajudar exatamente a potencializar isso. Porque não comendo nesse horário, principalmente da noite, que é o horário que o organismo está ali fazendo a faxina, você vai estar propiciando, né, que aquelas bactérias elas fiquem ali em maior número, as boas do que as ruins. Então, tudo que vai prevenir, por exemplo, formação de placas de gordura no sangue, ajuda a diminuir também, agora é outra coisa, a diminuir o risco de doenças cardíacas. Por quê? Você, na hora que for se alimentar, vai ter alimentos ricos em fibras. Aqueles que são potencializadores do detox, que eu falei antes, muitos deles têm fibras solúveis, insolúveis, que vão ajudar a eliminar as gorduras que estão nos vasos e artérias, prevenindo as doenças cardiovasculares. Então, vai diminuir o risco de doenças no coração, tá? Prevenir o envelhecimento precoce. Olha só que bela notícia, né? O jejum também, ele diminui, porque você diminui o consumo de açúcar, de gordura, vai priorizar os alimentos ricos em fibras, aqueles que vão potencializar o seu detox também, ricos em vitaminas e minerais. Então, assim, sempre que vai fazer o intervalo, né, que você quebra o jejum, você vai usar esses alimentos. Então, usando esses alimentos, além de você ter feito toda uma faxina de toxinas, você ajudar o seu corpo a eliminar, você está colocando para dentro do seu organismo alimentos que vão te dar nutrientes para a pele, para o colágeno, para você ficar melhor, vai deixar a microbiota intestinal em equilíbrio. Então, toda a serotonina que é fabricada ali no intestino, ela vai direto, né, ajudar ali nas emoções. Então, tudo vai ficar de acordo, né, em equilíbrio, fazendo o jejum. Então, a gente precisa disso. E o jejum não é uma coisa de agora, gente. Quantas religiões usam, né, o jejum para meditar? Porque você não tendo aquele alimento ali sendo digerido, que você fica num processo, né, de digestão, parece que as coisas clareiam. Quem aqui já fez jejum e percebe isso? E eu sempre digo, ó, aproveita o período que vocês têm, em algum momento, de fazer uma reflexão, uma meditação, de olhar para dentro de si mesmos, fazer um detox, né, do corpo, do espírito, se libertar de lembranças que te causem dor, né, fazer o Ho'oponopono, que são as 4 palavras que te libertam de memórias que te causam dor. Eu sinto muito, me perdoe, sou grato, te amo. Isso faz com que pelo menos você se sinta um ser espiritual que está, né, dentro desse corpo. Então você está fazendo uma toxina da alma, do corpo, está ajudando, né, todo o seu sistema respiratório, todo o seu sistema cardiovascular, todo o seu sistema vai estar em harmonia, porque você está ajudando a limpar toxinas que é exposta diariamente. E também tem, além de prevenir o envelhecimento, né, aquilo que eu disse, a gente fica mais alerta. Parece que quando não tem aquele processo de digestão, porque tudo se concentra aqui, né, no abdômen, e todas as trocas, né, porque aí são enzimas, são ácidos e tudo mais, você consegue entrar em conexão, se sente mais alerta para as coisas.
É incrível, se você fizer o jejum e você começar a pensar que aquilo ali, né, você quer ter uma percepção de algo, você quer ter uma resposta, entra em conexão com você no momento que você está fazendo jejum, entra em conexão com o seu eu superior, né? A gente todos somos seres divinos. E pergunta, vocês vão ver que vem as respostas, vocês se sentem mais alegres, mais alertas, mais perceptivos do que está acontecendo, mais presentes no aqui e agora. Né? Vão ter melhoras de memória, o jejum já é indicado, né, para prevenir o Alzheimer das pessoas, porque ele ajuda nessa autofagia também a fazer um detox, né, de várias coisas, né, principalmente como a gente falou, né, tem os metais tóxicos que você acumula nas células e às vezes precisa usar nutrientes, tipo vitaminas e minerais e outros para quelar, para tirar aquele metal e botar para fora, porque às vezes o corpo não consegue fazer. Então, o que vai acontecer? Você limpar principalmente o sistema nervoso de metais tóxicos como o alumínio, já vai ajudar. Então, todo o jejum, além de aumentar, ser uma melhoria de alerta, de viver no presente, de fazer essa limpeza, né, de propiciar o corpo ter uma otimização do processo de detox, é você melhorar o seu humor, você se sente bem consigo mesmo, sentir assim que aquilo foi feito para você. É algo assim que você está usando para se limpar, é como se fosse tomar um banho, né? Só que é de dentro para fora. Então, não pensar só no jejum como algo de privação, algo que realmente seja uma limpeza e aproveitar para fazer a limpeza espiritual, a limpeza de lembranças, memórias, aquelas coisas que você às vezes fica pensando, remoendo. Aproveita esses momentos de jejum para fazer. Então, eu gostaria de ver quem tem alguma pergunta, né? Porque fazer, então, já respondendo novamente para a Ju, né? Aquela pergunta inicial, que é das nossas pílulas de hoje, do episódio 4, se fazer o jejum intermitente e fazer o detox, a dieta detox, vão melhorar, né? Vão acelerar, vão ajudar, potencializar o emagrecimento e amenizar os sintomas do climatério? Então, a gente chega à conclusão que sim, fazer um detox bem feito, um jejum intermitente bem feito e orientado por profissional vai fazer o quê? Principalmente ajudar a eliminar toxinas, vai ajudar a desinflamar as células de gordura, né? Vai amenizar os sintomas do climatério todos, porque você vai estar desinflamada, você vai estar desintoxicada, você vai aproveitar aqueles momentos para ressignificar crenças, ressignificar rancores. Então tá tudo junto, né, no jejum. Ele é algo muito assim místico e da pessoa, né? Porque ela vai aproveitar aqueles momentos que ela tá ali em jejum, fazer que nem Jesus Cristo. Ele ficou, né, 40 dias no deserto meditando. A gente não vai ficar 16 horas e aproveitar em algum momento de reflexão, fazer, né, essa autoavaliação, fazer perguntas, porque as respostas vêm. Então, eu gostaria de saber, minhas queridas, se vocês têm alguma dúvida, né, sobre jejum, sobre a dieta detox, se vocês acham que fica muito difícil fazer sozinhas, né? Então, a minha proposta é, né, eu pensando em tudo isso, eu já fiz alguns desafios, onde eu lancei, né, para as pessoas desafios de 21 dias, onde tinha a proposta do jejum, do detox, e eu estou relançando, então, é um grupo de desafio de 21 dias, que vai se chamar Detox 21D, tá? Onde vai ajudar a pessoa a desinflamar, desintoxicar suas células, ter um bem-estar e emagrecer os primeiros 5 quilos. Tem pessoas que emagrecem mais, né? De acordo com a constituição dela, o metabolismo dela. Mas pelo menos 5 quilos. Não seria bom você emagrecer em 21 dias? Pergunto para vocês, o que vocês acham? 21 dias e vocês eliminarem 5 quilos. Chegar no mês de fevereiro, né, já com 5 quilos a menos. É um start que vocês vão dar no emagrecimento para quem precisa emagrecer mais. Mas além disso, vão dar todos esses benefícios que uma dieta detox oferece e o jejum intermitente. Então isso vai propiciar que você emagreça, né, os primeiros 5 quilos ou mais um pouquinho, de acordo com o metabolismo de vocês, de acordo com o empenho de vocês de fazer, né? É um desafio muito legal e dá certo. Muitas meninas já fizeram outros desafios. Tem meninas que em 30 dias eliminaram 11 quilos, 10 quilos e 200, 7, 8, depende da pessoa também, né? De quanto que ela está pesando, porque quanto mais pesa, né, mais fácil de eliminar aqueles líquidos, e isso na balança vai representar mais. Mas 5 quilos não seria bom? Diz aí pra mim. Você topa entrar nesse desafio?
Ele começa agora, na próxima segunda-feira, dia 16 de janeiro. As vagas são limitadas e eu fiz assim para ajudar vocês a limparem toxinas, de repente, que estão vindo desde o ano passado, né? Natal, Ano Novo, quanta coisa, né? Foram consumidas e aí não fizeram nada. E vocês já poderem fazer, então, alguma coisa com este desafio. Aí, o que que eu tenho? Aqui no link da minha bio, tem ali para você entrar direto num grupo onde a gente vai deixar vocês ali até sábado. Aí eu vou dando todas as informações e o grupo vai começar no outro grupo, não ali nesse que é de informações, no dia 16. Olha, a Adri perguntou, dieta detox inclui os sucos? Olha, é uma estratégia, Adri. É uma estratégia, mas não é só isso, não. Tem outras coisas que a gente faz, tá? Numa dieta detox, é a escolha dos alimentos potencializadores, é a exclusão dos alimentos que prejudicam, né, o emagrecimento e causam inflamação no organismo, e daí vão cada vez se acumulando mais aquelas toxinas, o organismo não consegue expelir, então fica mais difícil, a pessoa vai ficando cada vez mais inflamada. Então só o suco verde, ele não vai ajudar. É uma estratégia boa porque você vai ali, de repente, num copo, né, botar várias coisas. Pode botar folhas, pode botar todos esses alimentos ali e fazer um suco realmente que vai ajudar. Mas só ele sozinho, ele não vai ser assim, fundamental no processo do detox, tá? A gente coloca suco, a gente coloca chás, a gente coloca alimentos, né? A pessoa não deixa de comer, mas tem outras coisas envolvidas. Então eu recomendo fortemente que vocês entrem ali no link e que vão para esse grupo onde eu estou dando as informações, ali vou dar todas as informações de valores. Começa dia 16 de 1, no desafio 21 dia, Detox 21D. Começa dia 16 de janeiro, segunda-feira que vem. Tá? As vagas são limitadas e ali eu vou propor uma série de tarefas para que vocês vão implementando, então, essas estratégias para fazer o detox, as estratégias para fazer o jejum, né? A cada dia vai ter uma durante 21 dias. Você pode emagrecer até mais que 5 quilos, tá? Mas é assim, ó, 5 quilos é o que eu digo que dá para emagrecer. A pessoa fazendo direitinho até 5 quilos, mas dependendo do organismo, do empenho, do metabolismo da pessoa, pode até ser mais. Mas que bom poder emagrecer em 21 dias 5 quilos e ainda deixar seu corpo desintoxicado, desinflamado, funcionando bem. E você já adquirir um outro hábito, né? Que é o de jejuar, fazer o jejum intermitente e também de evitar alimentos que vão causar inflamação. Então, ali vai ser uma série de estratégias que vão te ajudar a chegar no objetivo, que é emagrecer e também amenizar os sintomas ruins do climatério, tá? Que vai ser algo assim, é uma coisa puxa a outra, né? Você desinflamando seu organismo, você já vai amenizar várias coisas, como fogachos, como dores, a ansiedade e a depressão também dão uma baixada. Então, você consegue se equilibrar, porque você está ali fazendo direitinho conforme eu vou conduzir vocês, e vocês vão chegar no objetivo, que é, de repente, quem vai para o carnaval, coisa assim, já vai estar mais leve. Então, é uma proposta bem legal de vocês liberarem toxinas acumuladas, né, do mês de dezembro, das festas, e poder já se preparar, né, para quem gosta de carnaval, dependendo, tem muita gente que vem, eu já atendi muitas cariocas e do estado do Rio de Janeiro, Bahia, né, adoram carnaval, aqui no Rio Grande do Sul também tem gente que gosta, e quem não quer estar um pouquinho mais magra? Então, ir desintoxicada e desinflamada. Então, essa é a minha proposta, vocês entrem ali no link que está na bio, o desafio Detox 21D começa dia 16 de janeiro, tá? Vai ser pelo WhatsApp, e ali a gente vai ter várias tarefas que vão te ajudar a saber como é que faz para desinflamar o organismo, desintoxicar, ajudar na desintoxicação e de quebra emagrecer 5 quilos em 21 dias. Tá bom, meninas? Vocês têm mais alguma dúvida? Se não, as pílulas para a longevidade, episódio 4, chegam no final. Até a próxima segunda-feira. Tchau, um beijinho. Eu vejo vocês no desafio, hein?